Olá meus amados inscritos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lupa e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre cidadania italiana. No primeiro vídeo aí do canal eu falei um pouco sobre o que esse canal vai ser, e um dos objetivos dele é eu falar sobre a minha jornada para conseguir a cidadania italiana e também dar dicas para vocês disso, né? Ao mesmo tempo falar sobre viagens e a minha mudança para a Europa. Bom, e o primeiro assunto que eu acho que é um assunto bem básico, basicão mesmo, é por que tirar a cidadania italiana, qual que é a vantagem disso, né? Ou qualquer cidadania europeia, tá? Na verdade isso serve para basicamente qualquer cidadania de qualquer país da Europa, tá? Bom, então por que tirar, gente? Bom, são várias as vantagens, tá? Mas resumindo, principalmente para quem pretende se mudar do Brasil, sair do Brasil, tá? Primeira coisa que eu acho que é incrível da cidadania italiana. Você pode se mudar para a Itália e morar lá pelo tempo que você quiser. O visto de turista para a maior parte dos países é 3 meses, e você pode aumentar esses vistos às vezes por mais 3 meses, se você quiser permanecer como turista no país por mais tanto tempo, né? E isso às vezes é uma limitação bem razoável se você quiser morar num lugar por um tempo, sei lá, quer tirar férias sabáticas, quer simplesmente passar umas férias gigantes ou conhecendo uma cultura diferente, fazendo um curso longo, você não vai precisar de um visto específico para isso, né? Um visto de estudante, por exemplo. Sendo cidadão europeu, você pode morar, estudar e trabalhar em qualquer país da Europa. E aí a gente já entra no segundo ponto que eu acho fundamental e importantíssimo para a cidadania italiana. Poder trabalhar em qualquer país da Europa. Gente, isso é incrível. Por quê? Você está num momento de crise no Brasil, você por algum motivo qualquer não gosta mais do seu trabalho, de onde você está, enfim, você decidiu que você quer sair do Brasil, né? E quando você vê quais as opções de países que você tem para imigrar, talvez nenhum deles te atraia, ou talvez você não atenda aos requisitos para poder mudar para esses países que você quer. Então, sendo cidadão italiano ou cidadão europeu de qualquer país da Europa, repito, você pode se mudar para a Europa e morar em qualquer lugar, trabalhar em qualquer lugar da Europa. Isso aí, ó, pra mim é matador, é porque é o motivo de eu ter decidido fazer a minha cidadania italiana. Mas tem outras coisas, né, gente? Você, por exemplo, vai poder participar de concursos públicos ou se candidatar a vagas públicas, né, na Itália, ou então se você tiver cidadania de outro país da Europa, né, no país referente, claro, e isso também é muito bom. Então imagine, não é o meu caso, tá? Mas imagine você que tem, sei lá, italiano fluente, você conviveu com sua família italiana, talvez por isso você tenha ido atrás da cidadania italiana e tenha feito ela, né? Você poderia tranquilamente concorrer a uma vaga pública lá. Isso é bem legal também. No momento que você se torna cidadão de um país, você acaba compartilhando os mesmos direitos e deveres de qualquer cidadão daquele lugar, né? Na maior parte dos casos, quem for ter cidadania italiana ou de algum outro país vai acabar tendo dupla cidadania no caso, né? Então, se eu conseguir a minha cidadania italiana, eu não vou deixar de ser brasileiro, eu vou ser brasileiro e italiano ao mesmo tempo. Então isso é muito legal porque você vai poder votar nos dois lugares, tá? Você vai poder votar tanto na Itália quanto no Brasil, né? Para eleger os seus representantes públicos. Isso é sensacional. Isso garante também que você possa ter um país melhor, tanto no país de onde você veio, quanto no país que você pretende morar, ou no país que você foi tornado cidadão, né? E eu já tinha falado de estudo, né, gente? Mas não terminou por ali, não. Para você estudar em uma universidade da Europa, muitas vezes você vai ter que pagar, né? A maior parte das universidades na Europa são pagas, você tem que pagar para poder entrar nelas, né? Tem alguns países que são exceção, por exemplo, na Alemanha as universidades são gratuitas, você paga só uma taxa simbólica para poder estudar uma vez por ano, você tem que pagar essa taxa, mas a maior parte dos países você tem que pagar uma mensalidade que é alta, beleza? E essa taxa geralmente é bem maior para quem não é membro da União Europeia, ou seja, um brasileiro estudar em Londres é muito mais caro para um espanhol estudar em Londres, tá? Então, sendo cidadão italiano, você vai pagar menos para estudar fora do Brasil. Isso é sensacional também, para quem pretende se mudar para estudar, isso para mim já é vantagem suficiente e pode significar uma economia gigante para alguém que está pensando em fazer uma faculdade, ou uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado fora, sem ter uma bolsa de estudos. Outra coisa que é um pouco mais fútil é você poder furar fila no aeroporto, tá? Então, se você é brasileiro e está viajando para a Europa, né, com o passaporte brasileiro na mão, você vai ter que enfrentar filas gigantes na imigração
dos aeroportos, vai ter que responder perguntas que não são muito legais de responder, tipo quanto dinheiro você tem, quanto tempo você quer ficar aqui, me dá uma comprovação da sua hospedagem, sua comprovação do seu seguro de viagem. São coisas chatas de responder, fora o enfado de ter que ficar um tempão numa fila no aeroporto. Então, sendo europeu, você simplesmente passa furando essa fila, você vai por uma fila específica para quem é europeu e entra, né, faz essa parte burocrática muito mais rápido, sem precisar responder pergunta para ninguém. E aí a gente já se conecta a outra coisa, né? O Brasil possui tratados com diversos países, né, para você ter visto de turista facilitado ou não, né? Então, a relação Brasil-Estados Unidos, por exemplo. Para poder um brasileiro viajar para os Estados Unidos, você tem que pedir um visto, você tem que ir até o consulado dos Estados Unidos 2 vezes, que é um saco, é muito chato e custa caro. Para quem mora em Porto Alegre, por exemplo, você tem que fazer uma viagem para Brasília, Rio de Janeiro ou para São Paulo para fazer o visto, que é um saco isso. É demorado, é caro, não é nada legal. Sendo cidadão italiano, você simplesmente requisita o seu visto online pagando uma taxa muito menor do que a taxa brasileira, por exemplo. Isso era a maior vantagem que a maior parte dos brasileiros via na cidadania italiana quando o dólar estava super baixo. Hoje não é mais o caso, né? Mas mesmo assim é um facilitador bem interessante. Bom, e tem mais uma coisa que ninguém se lembra também, mas no caso de der uma treta no Brasil, ter uma guerra, uma revolução, vai ficar mais fácil de você sair do Brasil e morar em qualquer outro lugar, mas né, esperamos que isso não aconteça. Bom, gente, e por que eu principalmente me motivei a fazer esse vídeo, tá? Porque quando eu comecei a comecei a recolher a minha papelada para a cidadania italiana, eu conversei com alguns parentes para ver se alguém queria tirar a cidadania junto comigo, né, dividir o custo dos documentos, etc. E algumas pessoas não quiseram, a maior parte das pessoas que eu falei não tiveram interesse, principalmente pelos custos. E esse vídeo foi para falar por que eu acho legal tirar a cidadania italiana, porque mesmo se você quiser morar no Brasil, se você não tiver planos para mudar, então, já tô casado, já tenho meu apartamento, tô feliz com o meu emprego no Brasil, não quero me mudar daqui. Por que eu acho que mesmo assim é legal você tirar a cidadania italiana, tá? Primeiro, porque a legislação pode mudar, a gente não sabe se daqui 20 anos vai ser mais difícil ou vai se tornar impossível você ter cidadania italiana, mesmo que você tenha direito hoje. Então, se eu fosse você, eu ia atrás disso só porque você pode e garantir o seu direito, porque isso é um direito que você tem, não é nada ilegal ou nem um jeitinho que você está dando, é um direito que você tem, então você tem que ter esse direito, é assim que eu vejo pelo menos. Então acho que você tem que ir atrás do que é seu, porque pode ser que você precise no futuro, e é uma coisa que não se tira da noite pro dia, né? Por mais dinheiro que você tenha, vontade, empenho, não se tira a cidadania italiana do dia pra noite. Então é legal você fazer isso, mesmo que você sinta que você não precise nesse momento. Se você vai ter um filho ou tem um filho novo, eu tiraria a cidadania pensando no filho, tá, gente? Porque ouvi várias vezes conhecidos meus falando que o meu pai ele podia ter tirado a cidadania italiana pra mim, mas ele nunca fez, ele nunca teve interesse, ou então até um parente nosso foi atrás e fez a cidadania, mas meu pai não quis participar e por isso eu não tenho. Vi já várias pessoas dizerem isso. Isso é muito frustrante, gente. Então, se você tem filhos ou pretende ter filhos, faça a cidadania italiana pensando nos seus filhos ou nos filhos que você vai ter, porque os seus filhos podem querer ter um dia mesmo que você não queira. Então, deixa esse presente pra frente, né? Bom, e talvez aí você tenha se perguntado algumas coisas, né? Tá bom, entendi que a cidadania italiana é legal ou a cidadania europeia é legal. Como é que eu faço pra tirar a minha? Como é que eu sei se eu tenho direito? Eu vou fazer outros vídeos aqui no canal falando sobre quem tem direito de tirar a cidadania italiana, sobre quanto custa para tirar a cidadania italiana. Vou contar um pouco sobre o meu processo, como foi para mim recolher os meus documentos, quais são as limitações, quem que não tem direito de tirar a cidadania italiana, quais são as principais formas que você pode ter para se tornar um cidadão italiano. Tudo isso vai ter aqui no canal, tá? Esse aqui é o segundo vídeo do canal, então esses vídeos ainda não existem, mas existirão muito em breve. Nas próximas semanas esses vídeos já devem estar aqui no canal, tá? Então na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para uma playlist, né, aqui no YouTube, onde você vai poder encontrar todos esses vídeos e todos os outros que porventura eu fizer um dia sobre a cidadania italiana, tá bom? Então eu gostaria de agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar um joinha e de adicionar os favoritos. Se você tem alguma dúvida, alguma observação, alguma crítica, deixa aí nos comentários, principalmente dúvidas, tá? Porque as dúvidas vão inspirar os vídeos que vão aparecer aqui no canal, tá? Então pergunte qualquer dúvida que você tenha, que eu vou responder com prazer no futuro, tá bom? Então, obrigado por assistir, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço do Lupa, até lá, fui!